Essa é a história de Ana Clara. Uma mulher como tantas outras. Simples, honesta, guerreira. Mãe de 2 filhos, casada há 12 anos, trabalhava como costureira numa pequena cidade do interior. A vida não era fácil, mas ela era grata. Tinha fé, frequentava a igreja, orava antes de dormir, lia a Bíblia quando sobrava tempo. Mas ainda não conhecia o Deus dos impossíveis como viria a conhecer. Foi numa manhã comum que tudo começou a mudar. Ana Clara sentia dores fortes na região abdominal, mas sempre achava que era estresse, tensão ou algum problema digestivo. Até que um dia, o sangramento começou. O marido insistiu. Vamos ao médico. Após exames, uma longa espera angustiante, a médica olhou nos olhos dela e disse, com voz firme, mas delicada: Ana Clara, os exames apontam um tumor e precisamos agir rápido. O diagnóstico foi como uma sentença. Câncer no útero. Estágio avançado. O mundo parou por alguns segundos. Ela sentiu as pernas falharem. O caminho seria duro. Cirurgia, quimioterapia, incertezas. Ana chorou muito naquele dia. Não pela doença em si, mas por imaginar os filhos crescendo sem ela. Por pensar no marido enfrentando tudo sozinho. E, lá no fundo, por sentir que talvez estivesse longe demais de Deus para ser ouvida. Foi aí que começou sua jornada, não apenas de tratamento físico, mas de uma transformação espiritual. Nos primeiros dias, a fé vacilava. As noites eram repletas de perguntas sem respostas. Por que eu, Deus? Eu sempre te busquei, por que deixar isso acontecer? Mas, mesmo em meio ao sofrimento, ela se lembrava da palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30:5. E ainda que não entendesse, ela não parou de orar. Mesmo fraca, continuava. Com lágrimas nos olhos e voz trêmula, ela dizia: Senhor, eu não entendo teus caminhos, mas eu confio na tua vontade. Ainda que eu não veja saída, eu escolho crer. A cada ciclo de quimioterapia, seu corpo ficava mais debilitado. As dores aumentavam, os cabelos caíam, mas algo também crescia dentro dela: fé. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5:15. Ela começou a separar momentos diários para oração profunda. Fez do seu quarto um altar. Escreveu versículos nas paredes com lápis, para ler nos dias em que nem conseguia levantar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Um dia, ela ouviu uma pregação no rádio. O pastor dizia: Deus não está em silêncio. Às vezes ele está apenas preparando o ambiente do milagre. Essa frase a marcou. Ela repetia mentalmente como um mantra: Deus está preparando o ambiente. Deus está preparando o ambiente. Em uma das madrugadas mais difíceis, em meio a uma crise de dor intensa, Ana Clara teve um momento marcante. Ela se ajoelhou, tremendo, quase sem força, e orou como nunca havia orado. Senhor, se ainda há propósito na minha vida, me cura. Mas, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Usa essa dor, se for preciso, mas não me deixa sozinha aqui. Ela chorava, soluçava, mas sentia paz. Ali, naquela dor insuportável, ela sentia que Deus estava presente. Porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 32:17. A partir dali, as coisas começaram a mudar, não de forma mágica, mas ela começou a reagir ao tratamento de forma inexplicável. O corpo, antes fraco, ganhava resistência. O tumor, antes avançando, começou a regredir. Os médicos olhavam os exames e balançavam a cabeça. Era como se o corpo estivesse se curando sozinho. Mas Ana sabia, não era o corpo, era Deus. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Salmos 1:07-20. 6 meses depois, Ana Clara recebeu a notícia. Não havia mais sinal da doença. Ela chorou de novo, mas dessa vez era de alegria. A alegria que vem pela manhã, como a palavra prometeu. Desde então, sua vida nunca mais foi a mesma. Ana Clara se tornou testemunha viva do milagre, não apenas da cura física, mas da cura da alma.
Hoje, ela compartilha sua história onde quer que vá, em igrejas, hospitais, redes sociais, e sempre diz: eu não fui curada por merecimento nem por sorte. Fui curada porque Deus ouviu minha oração sincera. Fui restaurada porque me entreguei a Ele, mesmo na dor. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11h24. Talvez você esteja ouvindo essa história agora e se pergunte: será que Deus ainda faz milagres? Sim, Ele faz. E Ele pode fazer na sua vida também. Talvez você esteja enfrentando uma doença, uma dor na alma, uma perda, uma decepção. E talvez esteja sentindo que Deus está distante. Mas Ele não está. Ele ouve cada oração, cada suspiro, cada lágrima. E agora, eu quero orar com você. Se você pode, feche os olhos e receba essa oração com fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces a dor de cada coração, as enfermidades escondidas, os traumas silenciosos, as lágrimas derramadas quando ninguém mais vê. Assim como o Senhor visitou Ana Clara naquela madrugada e iniciou um processo de cura que desafiou a lógica humana, eu te peço, visita também esta vida agora. Se for enfermidade no corpo, toca agora com teu poder restaurador. Se for angústia na alma, que teu Espírito Santo traga consolo. Se for medo, dúvida ou solidão, que a tua presença envolva como um abraço. Tu és o Deus que cura, restaura e transforma. Tu és o Deus que ainda responde orações. Eu te peço, Pai, que essa vida seja renovada, que venha o recomeço, que venha a paz, que venha a fé, e que, ao final dessa jornada, esse testemunho também alcance outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou com você, escreva aqui nos comentários: eu creio no Deus que cura. Seu testemunho de fé pode ser a esperança de alguém hoje. Balão de Fala compartilhe sua história. Você já viveu um milagre? Está orando por cura? Como está a sua jornada de fé? E se essa mensagem tocou seu coração, deixe o like. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda a espalhar a esperança para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, sempre terá uma nova palavra, um novo testemunho, uma nova oração para renovar sua fé. Às vezes, a vida nos dá respostas que a alma não está preparada para ouvir. E quando o corpo adoece, é como se a alma gritasse em silêncio, implorando por um milagre. Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus ainda é Deus de milagres.